Power Talks especial aqui em São Paulo, isso mesmo, eu estou em São Paulo e vim aqui exclusivamente para estar com esse cara, Emerson Alves de Souza. Ele é pastor, ele é um excelente profissional, além de tudo é meu mano querido. Obrigado, rapaz, por aceitar o desafio de estar aqui no Power Talks. Há bastante tempo que eu queria fazer isso e que honra poder estar com você. Eu aprendi muito com ele me ajudou muito, principalmente no início da minha caminhada. Eu o respeito, eu o admiro, e hoje a gente vai estar conversando sobre coisas relevantes. A ideia do Power Talks é encontrar pessoas relevantes para falar de coisas relevantes. Ninguém melhor do que Emerson Alves de Souza. Bom, primeiramente, Kleiser, eu preciso agradecer a Deus, porque Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E eu tenho certeza que você, o Dr. Kleiser, olha que prazer eu tenho em falar isso, você não saiu de lá do Rio de Janeiro para vir aqui, para encontrar esse humilde servo por nada. Então, tem um propósito de Deus. Eu quero dizer para você que é uma honra estar participando desse projeto seu aí, e no que eu puder, eu vou tentar ajudar em alguma coisa, mas eu tenho certeza que eu já vou aprender muito com você aqui nesse propósito de Deus, que é a nossa... Que legal, a gente vai aprendendo um com o outro, cara. A gente vai aprendendo um com o outro. A minha ideia é essa mesmo. Eu gosto muito de conversar com pessoas interessantes, né? E como eu iniciei falando, é verdade, eu te admiro por ver, né, o teu crescimento, a tua seriedade, por ver que você acredita, e quando você acredita em algo, você gera energia naquilo ali, e através disso tem os resultados. Você tem uma família linda, uma família que te apoia. Não? Então, tudo isso não é por acaso, né? Como você iniciou falando do propósito, é uma grande realidade. E eu creio que o propósito de Deus na sua vida foi exatamente que você, através do teu jeito, da tua forma, impactasse positivamente a vida de muitas pessoas, como tem acontecido, né? E eu tive o privilégio de ser um desses impactados. Na verdade, assim, nós, como eu falei, nós somos apenas servos. E Deus, ele tem o propósito dele, e às vezes esse propósito, ele nos alcança. Então, se é para ser um servo, que eu não seja visto por Deus como um servo inútil. Então, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, o Senhor, ele tem me capacitado, tem me feito aprender com pessoas relevantes, com assuntos relevantes, e eu glorifico muito a Deus, porque a soberba não tem chegado, a gente tem visto tantas coisas acontecer na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, secular, na nossa saúde. Então, eu reitero a dizer que é sempre um propósito de Deus. Eu tenho uma certa idade, eu já fiz 30. Já fez 30? Fiz. Pensei que estava nos 29 ainda. Fiz 2 vezes, para ser mais sincero, fiz 2 vezes. E eu não tenho um dia de hospital. Eu nunca entrei num hospital. E eu tenho certeza que não é pelo meu esforço, é pelo propósito de Deus na minha vida, porque eu tomo Coca-Cola, eu durmo pouco, eu como feijoada, eu faço tudo que eu não posso fazer, e eu nunca participei, nunca estive num hospital. Então isso é propósito do Senhor mesmo, que a gente vem procurando sempre conhecer aquilo que é a boa, que é a perfeita, que é a agradável vontade de Deus para a nossa caminhada. A gente vai falar de muitas coisas, né? Mas eu queria começar falando de algo que, ao meu ver, tem sido relevante, talvez seja tão relevante que você se tornou quem você é. É na questão profissional, né? Tua história é uma história de superação, sim. Né? O Emerson, ele veio para São Paulo há 25, 30 anos, né? 40 anos.
46 anos. 46 anos. 46 anos. Ele veio sem nada, praticamente. Ele não tinha ainda a preparação profissional. Ele veio e venceu na cidade grande. E quando alguém consegue isso, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é entender. Eu costumo falar que às vezes eu gosto de conversar com as pessoas para saber o que levar essas pessoas a vencer e outras pessoas, o que levar essas pessoas a perder. Porque o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Então, ele chegou sem nada e ele foi galgando, né? E hoje é um dos grandes profissionais, principalmente da arte gráfica. Nunca ficou doente, mas também nunca ficou desempregado. Não é verdade, mano? É verdade. Conta pra gente como foi o início da tua caminhada, por que você decidiu na área gráfica, né? E quais os desafios que você enfrentou ao longo de tanto tempo e por que, afinal de contas, você nunca engrossou o rol dos desempregados, né? Isso é interessante. É interessante, Kleiser, porque, na verdade, as coisas foram acontecendo. Lembra no comecinho que eu falei de propósitos? Então, as coisas foram acontecendo. Por necessidade financeira, eu tive que alugar uma casa perto de uma gráfica. E naquele tempo eu trabalhava num subemprego. Eu precisava comer, pagar contas, enfim. Trabalhava num subemprego. E à noite eu comecei a fazer um bico numa gráfica e comecei a aprender, me apaixonei pela área, comecei a aprender a respeito. Realmente é fascinante, né? Fascinante, muito, muito fascinante. E logo fui me especializar, fui para a escola, comecei a aprender, conheci pessoas relevantes na área, fui crescendo e fui melhorando profissionalmente e abri a minha empresa, fiquei um bom tempo com a minha empresa. Eu trabalhei em uma única empresa 19 anos. Isso não é para qualquer 19 anos. E eu nunca fiquei desempregado até a página 2. Por quê? Porque eu cheguei num tempo em que o patrão falou assim para mim: cara, não consigo mais pagar o seu salário. E não acho justo te mandar embora assim, do nada. Então, o que ele fez? Ele propôs para mim assim, ó, eu preciso trocar o meu parque gráfico, eu vou te dar 4 máquinas e você vai abrir a sua empresa e vai prestar serviço para mim. Então, eu fiquei desempregado? Sim. Fiquei desempregado? Não. Porque aí eu comecei um empreendimento. E fiquei um bom tempo até que veio a pandemia. Mas antes disso, então quer dizer que você, com a rescisão que você iria ganhar, porque era um bom salário, com a rescisão que você ia ganhar, você pegou de maquinário e você abriu a tua própria empresa? Não, foi um pouco melhor. Porque como eu trabalhei 19 anos nessa empresa, e essa empresa, quando eu conheci essa empresa, ela estava num salão que tinha no máximo 40 metros quadrados. Era uma pequena empresa. Essa empresa estava nascendo. E eu fiquei nela 19 anos. Quando eu saí dessa empresa, ela já estava num galpão próprio, com quase 2.000 metros quadrados. E o rapaz, que hoje ele é meu amigo até, ele chegou para mim e falou: não consigo mais pagar o seu salário, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o meu parque, eu vou te dar, ele não me vendeu, eu vou te dar 4 máquinas que dá para você trabalhar e vou te dar serviço, você vai passar a prestar serviço para mim. E foi aí que eu comecei dessa forma. Depois depois eu fui aperfeiçoando, comprei mais maquinários, enfim, e assim foi crescendo a minha vida profissional. E hoje eu nem estou mais na área de gráfica, porque eu resolvi mudar por outras necessidades, que agora não profissionais, mas espirituais, né? Eu precisava de tempo para cuidar de outras coisas, então eu mudei a maneira de ser gráfico.
Eu ainda sou, sim. Mas hoje eu terceirizo tudo, porque eu não tenho mais tempo de ficar preso dentro de uma empresa. E eu preciso de um trabalho com horário flexível. Então, hoje eu atendo ainda clientes, porém com terceirização. A sua conversão, para mim, foi algo muito, muito estranho, né? Talvez a palavra não seja bem essa, mas inesperado, talvez, né? O Emerson, pelo que eu conheci, ele era alguém... Ele não era cético, mas ele era alguém, talvez, materialista, que pensava mais em coisas materiais, dava muita prioridade à família, e tem que dar mesmo, mas não deixava, não tinha o tempo para Deus ou para a religião, para a religiosidade. E a tua conversão foi algo muito forte, né? Na época foi com a Maranata, né? Foi Igreja Cristã Maranata. Fala um pouquinho como é que foi isso. Na verdade, assim, eu trabalhava com gráfica, eu tinha a minha empresa, e eu tinha um cliente, e esse cliente me pediu um trabalho que era da igreja. Ele me pediu desconto. Ele falou, nossa, seu orçamento ficou meio caro, eu tenho um preço melhor, dá um desconto. Eu falei, cara, se você tem um preço melhor, faz lá, porque esse é o meu preço, eu não consigo melhorar. E novamente, o propósito, hein? Então ele falou para mim assim, eu não sei porquê, mas eu acho que vai ser com você mesmo, mas com uma condição. Nós vamos inaugurar uma igreja, mais um templo nosso, e eu quero que você esteja no dia da inauguração lá. O desconto que você não vai me dar vai ser o compromisso de participar da inauguração da igreja. Que te desafiou, né? Eu falei, tá bom? Topo. Eu falei, eu topo. E... se eu não me engano, eu nem fui na inauguração. E eu acho que eu não fui na inauguração. E ele, no próximo serviço que ele me pediu, ele falou, cara, você não cumpriu e tal. Eu falei, então tá bom, eu vou domingo. E fui no domingo. E foi um domingo tão especial que, a partir daquele domingo, eu não saí mais da igreja. A partir daquele domingo, o Senhor, ele tocou no meu coração e falou comigo profundamente, olha, eu tenho um propósito na tua vida e a partir de agora você é este. 6 meses depois eu estava me batizando. A minha esposa, ela era católica, muito católica, e um dia ela estava chorando lá na igreja dela, nesse dia tinha uma, eu não me lembro o nome do evento, Cristoteca, igreja católica. Não tem problema em falar do nome do padre, né? O padre Marcelo Rossi. Ela gostava demais, né? E não tem como não gostar, é um show, né, cara? É muito gente boa. Então, ela chorando lá, uma irmã falou para ela, pô, você tá na Cristoteca e você tá chorando, o que acontece? Ela falou, não, que meu esposo, ele não gosta do Papa, ele fala mal do Papa, ele não gosta do padre, ele não vem para cá e tal. Aí a irmã lá falou para ela, olha, então faz o seguinte, começa a rezar por ele, que daqui a pouco ele está aqui com você. E ela, conhecendo o passado da minha família, meu pai pastor, meus irmãos, todos servos de Deus, ela falou, não, ele não gosta, a família dele é evangélica, é mais fácil ele virar um evangélico. E a irmã falou para ela, então, se for propósito de Deus, ele vai virar evangélico e você vai para lá também. E isso precisou de mais 6 meses. Mais 6 meses ela já estava comigo lá. E ela era mais difícil do que você, né? Ela era muito mais difícil por conta da tradição, né? A mãe dela, católica, devota. Sim. E a família tradicional. Então, 6 meses depois ela veio e começou a surgir, né, o plano de Deus para minha religiosidade, para minha fé. A Igreja Cristã Maranata foi a igreja que abriu, foi onde o Senhor me trouxe, para onde o Senhor me trouxe. Eu fiquei lá muitos anos, eu saí de lá como dirigente de igreja, eu saí de lá, eu não tinha sido chamado para o ministério da palavra ainda, não era pastor,
mas eu tinha uma função na igreja, um cargo na igreja. Mas depois nós saímos de lá e fomos para outros veios, né? Mas nunca saí dos pés da cruz, né? E graças a Deus estamos aí até hoje e com grandes experiências, que se nós tivermos tempo, meu irmão, é bênção, viu? E foi lá que você entendeu que precisaria um pouco mais de tempo para Deus, né? E como é que você conciliou? Porque não é fácil, principalmente nesse novo projeto, né? De estar trabalhando. Quem trabalha por conta própria tem os prós e contras, né? Mas uma das grandes dificuldades é que a gente trabalha mais do que todos os demais, né? Sim, sim. Como foi esse início desse processo, que eu acredito que não foi fácil, mas foi aí que você decidiu que tinha que fazer alguma coisa? Então, na verdade, assim, já demandava muito tempo, muito tempo. Quando eu estava com a empresa a todo vapor, eu tinha compromissos na igreja às 6 da manhã, ao meio-dia, às 19h30, isso de segunda a segunda, menos na sexta-feira, que era um dia que a igreja falava assim, hoje a sua reunião vai ser na sua casa. Então era de segunda a segunda. Demandava muito tempo, e isso até para a minha vida profissional não era muito bom, Mas foi crescendo, e para conciliar tempo, essa demanda de tempo com a vida profissional, eu tive que aprender, e tive que aprender muito. Então, quando veio a pandemia, que eu precisei fechar a empresa, eu comecei a trabalhar como CLT novamente, sem problema nenhum com isso, porque sempre tive um currículo muito bom, o salário sempre foi um pouco diferenciado, não o suficiente, mas não o que eu queria, mas o suficiente, aliás. E nós fomos conciliando isso, até que chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso de mais tempo. Então eu encerrei as minhas atividades e fui para um campo que agora eu tenho facilidade de administrar o tempo. Né? Então agora eu tenho facilidade para administrar o meu tempo na minha vida profissional. E também, eu não sei se eu estou sendo repetitivo, mas quando é propósito de Deus, ele nos dá meios. Né? A farinha da panela não vai faltar? Na minha vida, é verdade, porque não falta. Tem dificuldades, tem lutas e tal, mas não falta. Então eu comecei um novo projeto profissional que está dando certo, super certo, graças a Deus. E esse projeto veio quando eu já tinha minha casa, quando meus filhos já tinham, todos eles saído da faculdade, quando todos eles não dependiam mais de mim, quando a gente já tem as nossas contas saneadas, enfim. Hoje, por exemplo, é o que eu quero? Claro que não, mas hoje eu consigo sobreviver com R$2.000. Está tudo bem se eu ganhar só R$2.000. Lógico que a gente busca mais que isso, porque a gente precisa muito. Mas hoje foram saneadas todas as minhas contas e as minhas responsabilidades, que hoje eu posso trabalhar, hoje eu estou aqui com você por prazer, mas porque eu não estou numa CLT. Sim. Né? Mas é isso, Cleisa, e a gente tem visto o agir de Deus também na nossa vida profissional. É fácil? Não. Tem lutas? Tem, e continuarão, mas isso é profético, né? No mundo nós teremos aflições, e essas aflições, um simples bom ânimo é suficiente para a gente vencer nessas batalhas aí. E as batalhas nunca cessam, né? Eu volto a frisar, eu te admiro pela tua coragem desses recomeços. Eu também gosto disso, de recomeçar. Tenho coragem de recomeçar, porque o recomeço ele é muito duvidoso no sentido de você não sabe o que vai acontecer. Eu costumo sempre dizer isso, eu sei que é o teu lema também, que eu prefiro fazer algo e dar errado do que não fazer. E eu, às vezes, me dou o direito de ser fracassado em determinada coisa do que ser um desistente.
Então, esses recomeços eu entendo que é necessário, mas às vezes dá um pouquinho de medo, né? Dá um pouquinho de Principalmente quando você tem gente do teu lado. Os teus filhos já estão bem, cada um, mas a tua esposa está ali, as contas não param. Não param. Na verdade, é bem isso mesmo, Cleiton. Você foi no ponto certinho. Os recomeços, eles não são fáceis, são difíceis, mas são necessários. E o pecar por omissão não é a minha praia, né? Então, eu vou para cima. Por exemplo, agora, né, em janeiro, mais um desafio muito grande, agora não na vida profissional, na vida espiritual. O Senhor, Ele me colocou numa igreja grande, onde eu, teoricamente, não ministerialmente, mas teoricamente seria mais um, mas em 2 anos, eu já fui chamado para ser o segundo pastor de um segundo campus dessa igreja. 2 anos. Então, isso é alguma coisa que vem do Senhor, porque quando Pedro diz assim, olha, que nós fomos eleitos segundo a pré-ciência de Deus Pai, ou seja, nós fomos chamados pelo Senhor para uma obra que ele já conhecia, ele já conhecendo a nossa vida, o andar da carruagem da nossa vida, ele já sabe até onde ele pode nos levar. E o desejo no nosso coração de servir é tão grande, tão vistoso, até para nós, que a gente fala, estou com medo, eu não sei, eles pensam assim, talvez eu pense diferente, talvez isso, talvez aquilo. Mas assim, pecar por omissão, não. Então nós vamos para cima. Estou lá, pastor Anderson Sartori é o primeiro pastor da igreja, né, do Campus 2, eu sou auxiliar dele, com muita honra. Tenho um prazer muito grande, né? Quem estava falando comigo agora há pouco, pastor Marcos. Pastor tu vai Marcos aqui, tu vem para cá, tu vai para lá, eu fico, calma. É bom isso, né? Isso, bom você ser útil à obra. Eu acho que isso é maravilhoso. Meu irmão, sim, meu irmão. Então, o pastor Marcos Lemes, ele me chamou hoje, ele tem uma reunião com os jovens. E eu estou pastor dos jovens. Então, ele quer que eu esteja junto. Assim, ele é o presidente da igreja, mas ele nos honra, assim como Deus tem honrado a vida dele também. Isso acontece conosco também, porque aqueles que são liderados por nós têm a nossa honra, porque nós também fomos honrados e temos sido honrados, especialmente pelo Senhor, que nessas batalhas, nessas lutas que nós temos enfrentado, que não são poucas e não são fáceis, nós temos visto a mão do Senhor na nossa vida. Né? E lá foi um recomeço também. Talvez a grande dificuldade, principalmente de algum líder que já consegue ascender, ter algum cargo, é recomeçar. Porque quando você recomeça no novo ministério, você tem que entrar lá no final da fila, né? Como é que foi para você? Principalmente no ministério grande como esse, né? Na verdade, Cleiser, assim, quando eu cheguei, eu não sei se nós vamos ter esse tempo todo, que a dona Márcia, que estava aqui conosco, que você falou que ela fala mais que eu falo mais que ela, então cuidado com o horário. Isso que é bom, então, mas assim, quando eu cheguei nessa igreja, foi de uma forma em que o Senhor olhou para mim e falou assim, olha, não te chamei eu? O Senhor olhou para mim e falou assim, não fui eu que te chamei? Mas por quê? Tu estava meio desanimado? Porque, na verdade, assim, quando eu me desliguei da Igreja Cristã Maranata, perdão, houveram algumas dificuldades que deu uma balançada. Mas aí eu fiquei um ano sabático, né, visitando igrejas, fui estudar, e eu fiz um curso de teologia num instituto maravilhoso, que é da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, teologia de renome, teologia muito bem boa. Forte mesmo. Isso. E depois eu fui
para uma igreja, a Assembleia de Deus, ajudar um pastor que me pediu ajuda, falou, meu irmão, tá difícil demais para mim, vem me ajudar. Eu falei para ele assim, cara, eu não sou assembleiano, como é que eu vou te ajudar? Ele falou assim, você é servo. Aí eu fui. Falei, cara, vou ficar 6 meses com você aí, tá? E depois eu vou tocar a vida. Tá bom. Eu fiquei 2 anos. E um dia, a minha filha, ela chegou para mim e falou assim, pai, eu queria te fazer um convite. Tá, filha, pode fazer. Eu queria que você fosse conhecer a minha igreja. Eu falei assim, não, eu não entendi. Repete aí que eu não entendi. Não, eu queria que você fosse conhecer a minha igreja. Eu falei, mas a sua igreja é a balada. A sua igreja é onde eu não posso ir. A sua igreja... Como assim, filha? Eu, não, pai, que eu estou conhecendo uma igreja. Eu queria que você fosse lá para ver se é uma boa igreja. Sabe? Pô, que legal, né? Confiança. Eu falei assim, vou. E eu fui com ela e ela já me apresentou para o pastor Marcos Lemes, né? Falou, esse aqui é meu pai, ele é pastor de uma outra igreja, eu queria ver se ele pode participar do Start. Start é o curso que eu ministro hoje, sabe? Que hoje eu tenho aula. Se ele pode participar do Start comigo e tal. O pastor Marcos falou assim, claro que pode, não só pode como deve, vai até nos ajudar. E desse dia, do primeiro dia do Start dela, até hoje eu não saí de lá. Que legal, cara. Eu não saí de lá. E foi tão desafiador, porque como eu sou eu não sei se eu fui tradicional, a igreja não era para mim convencional, porque era uma igreja bem diferente. Só que foi mais uma vez o Senhor falando comigo, não te mandei eu? Por quê? Porque ali eu conheci um novo veio da igreja brasileira. E eu comecei a ver que terno e gravata é só bonito, mas é desnecessário. Usar barba é para quem quer, se você quiser ou não. Mas pode-se usar num púlpito. Então eu fui aprendendo outras coisas. Porque no passado era impossível você aceitar esse tipo de coisa. Impossível. A ponto de algum tempo atrás, o pastor olhar assim e falar assim, você não sobe no púlpito com essa barba. Mas eu tinha feito há 3 dias atrás a barba. Mas enfim, o Senhor foi nos ensinando. E hoje, para a glória do Senhor, eu vejo na igreja da Vanessa, que aliás eu ainda não respondi para ela se é uma boa igreja. Tá, vou responder, mas ainda não respondi para ela, mas eu acho que a resposta não precisa sair da minha boca. Por quê? Porque 2 anos depois eu vi a Vanessa se batizar. Mais um pouco eu fui empossado como pastor desse ministério. A minha esposa também me acompanhou. Quando eu fui para lá, minha esposa falou assim, Deus me livre de ir para essa igreja. Hoje ela está comigo. A pastora Arlete está comigo lá. O Rafael, eu tive o privilégio de batizar o meu filho mais velho. A minha nora também. Os meus netos. Às vezes, por algum motivo, os meus filhos não vão na igreja. Os meus netos falam, então eu vou com meu avô, vou com a minha avó. Então, hoje, eu vejo toda a minha família dentro da mesma igreja. Então, é propósito. Tem algo muito maior do que o desejo do meu coração. Porque, algum tempo atrás, eu falava assim, não, Rafael nunca. Rafael, quando eu convidava ele para num evento na igreja, ele falava, pai, tá, eu vou. Ficava lá, bicudo. E se eu o convidasse para outro evento daqui 1 mês, ele, não, pai, fui na igreja esses dias aí, não quero. Nunca quis. Hoje ele está lá conosco. Então, é isso, Cleiser. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e é por isso que eu ando sorrindo. Né? O chamado, ele é muito
real, né? Ele é indubitável, não tem como você duvidar. E quando nós temos um chamado, não tem como fugir desse chamado. Até tem, mas o preço que se paga é muito alto, né? E a gente vê o teu crescimento teológico, do conhecimento da Bíblia, o fato da família estar apoiando, estar ao lado, né? É a prova de que deu certo, a coisa deu certo. Mas muitos são os desafios, né? Eu tenho certeza que os desafios não pararam, não cessaram, mas dá para perceber que você já consegue conciliar os desafios com mais tranquilidade, né? Serenidade é a palavra mesmo, tranquilidade, porque, assim, quando, Kleiser, a gente começa a mergulhar um pouco mais na palavra do Senhor e aprender cada vez mais da palavra do Senhor, a gente começa a ver o quanto nós somos privilegiados pelo nosso tempo. Quando Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, e estudiosos dizem que Jesus ele trabalhava em torno de 18 horas por dia no ministério dele. Foram 3 anos e meio de muita luta, muito trabalho, de não ir deitar, descansar, porque hoje não, quem sabe amanhã não. Jesus, ele estava constantemente e com um dificultador muito grande, que era a sua época. Hoje, eu respondi, né, agora pelo telefone, o pastor, uma indagação, eu falo com você lá no Rio de Janeiro, a gente fala lá no Japão, o programa de rádio alcança pessoas lá nos Estados Unidos, lá na África, com uma facilidade muito grande. Hoje nós podemos pregar o evangelho de diversas formas, com toda tranquilidade. Então, isso que você falou é muito legal. Essa tranquilidade vem porque o plano do Senhor ele está sendo realizado na nossa vida. O Senhor ele sempre foi intencional, não é? Ele diz assim, olha, tem uma grande obra para realizar na sua vida. E ele realiza uma grande obra na minha vida e na sua vida para que ele possa realizar uma grande obra através da nossa vida. Então, essa tranquilidade, que pode até ser aparente, ela precisa existir. Por quê? Porque ele está cuidando de tudo. Enquanto a gente está realizando a obra do Senhor, ele está cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, né? Como que uma pessoa que tem mais de 60 anos de idade não tem um dia de hospital e fazendo tudo o que eu faço, não vou para academia, meus filhos estão quase me levando à força, sabe? Não vou para academia, passo 10, 12 horas sentado, trabalhando no trabalho, 10, 12 horas sentado. Quando eu saio do trabalho, vou para casa fazer alguma coisa, vou para a igreja e sentado, e, enfim, sedentarismo puro, e não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tenho problema. A minha esposa fala que eu sou bom de garfo e bom de cama, sabe? Porque... São duas características de saúde, né? Isso. Por quê? Porque nada me tira a fome e nada me tira o sono. Na hora de almoçar, eu sento na mesa e como. Tranquilo. Estou nervoso, estou com raiva, estou com isso, mas eu estou com fome. Então eu como, saúde. E bom de cama. Por quê? 30 segundos eu preciso para deitar, relaxar e dormir. Isso é bom demais, né? 30 segundos. Sem precisar de remédio, Graças a Deus, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado, porque legal, a gente cara, relaxa muito. A gente relaxa muito, mas o Senhor tem cuidado. Graças a Deus por isso. Que papo legal, cara. Estou muito feliz de estar aqui. Que conversa agradável. Eu não queria trazer assuntos ruins e tal, mas nós, como formadores de opinião e também como cristãos que somos, a gente vê que tudo que acontece ao nosso redor, de certa forma, impacta ou positivamente ou negativamente a nossa vida. E a gente está vendo, né, essa crescente
da violência, principalmente em relação às guerras. Eu tive o privilégio de falar com algumas pessoas que conseguiram enxergar, né, também a questão espiritual nisso tudo. Você, como formador de opinião, mas principalmente como cristão, como você tem enxergado essa realidade? Porque tem impactado a gente. Estou falando, né, das guerras que estão em curso, estou falando do aumento da gasolina, estou falando da preocupação com o futuro, estou falando da preocupação não apenas com o nosso presente, mas principalmente com as próximas gerações, né? Você tem netos, né? Eu tenho filhos, daqui a pouco tenho netos também. Como você, como um servo de Deus, tem visto isso? Que conclusão você já chegou ou está chegando em relação a esse ambiente que a gente está vivendo? Bom, na verdade, eu penso que todo reino é instituído por Deus. Instituído, que é um pouco diferente de constituído. Por quê? Porque é necessário que se tenha reinos, que existam reinos. É claro que vai ter Saul e vai ter Davi. Talvez Saul, para mostrar para o povo que eles nem precisavam de um rei, e depois Davi, para que o povo pudesse entender que o poder nunca saiu das mãos de Deus. Interessante que você falou que ambos foram constituídos, né? Constituídos, exatamente. Legal. Ambos constituídos por conta da permissão de Deus. Assim, quando o povo pediu para Samuel um rei, ele falou assim, para que nós sejamos subjugados como outras nações são, né? Mas era plano de Deus aquilo? Não, não era. Mas foi permitido por Deus. Da mesma forma, hoje, nós temos visto aí, e a gente tem até cuidado ao dizer a respeito deles, mas assim, talvez nós estejamos passando por esta fase agora, porque Deus tem algo para nos ensinar. Deus tem, sim, algo para nos ensinar. Por exemplo, quando nós passamos pela pandemia, pela segunda grande pandemia, né? Muito se falou que alguns países fizeram aquilo por isso ou por aquilo, né? E morreram muitas pessoas, enfim. E Deus nisto? Existe até uma permissão de Deus para que isso aconteça, para que nós possamos nos voltar mais para Deus. Né? Isaías 1:19 diz assim, olha, se quiseres e se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas tem o se quiserdes. É um condicionante, né? É uma condicionante. O Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio livre-arbítrio, que é uma palavra muito discutida hoje, mas que na minha opinião, é muito evidente. Ele nos dá o livre-arbítrio para desejar cumprir a vontade dele ou não. Porque simplesmente ele resolveria tudo sem colocar a árvore do bem e do mal lá. Mas ele falou, eu preciso colocar porque eu tenho que dar a eles a oportunidade de escolher. E quando nós escolhemos passar para aquele lado de lá, aí a responsabilidade é nossa. Quem foi que colocou o governador tal, o vereador tal, o político tal? Quem foi que colocou o presidente dos Estados Unidos tal, o presidente do Brasil tal? Quem colocou? O povo escolheu. E nós temos que pagar por aquilo pelas nossas escolhas. A nossa vida, o resultado da nossa vida são as consequências das nossas escolhas. Então, por exemplo, hoje nós estamos passando por tudo isso. Nós vamos sobreviver. Poderia ser melhor. Mas nós vamos sobreviver. Por quê? Porque há um propósito maior de Deus em cima de tudo isso. Nós precisamos entender que nós temos que nos voltar para o plano de Deus para que nós possamos, então, comer o melhor dessa terra. Viver o melhor dessa terra. Aprender com os nossos erros, sim, mas deixar de cometê-los.
Sempre que o Senhor Jesus, por exemplo, curava uma pessoa, ele falava com a pessoa, olha, vá e não peques mais. Ele estava dizendo assim, olha, você está enfermo, doente, por conta daquilo que você escolheu estar. Igual o irmão que nós conhecemos aqui agora, né? Foi por conta dele? Não, existem também casos e casos, né? Mas assim, a grande maioria das nossas enfermidades, não estou falando nem física, de todo o âmbito, né? São por conta daquilo que nós escolhemos viver. Agora, se nós estamos passando por essa crise política, preço de gasolina sobe, desce, enfim, são escolhas que nós fizemos. Ou que talvez alguém fez por nós, mas foram escolhas que foram feitas por alguém. Que Deus permite que isso aconteça para nos dar algum ensinamento. Para nos falar assim, olha, tá vendo? Você poderia fazer assim, 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 e você não fez. A grande questão, Kleiser, nós estamos conhecendo apenas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou nós estamos tentando nos adequar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando Jesus Cristo veio e passou aqui o seu ministério, estudiosos dizem 3 anos e meio, outros 4, outros menos, um pouco, mas quando Jesus veio e passou aqui o seu ministério, ele ensinou tudo. Ele ensinou tudo, ele deixou tudo registrado. Eu estava ministrando uma aula de teologia sobre a Bíblia, e a Bíblia ela foi escrita entre 1400 e 1600 anos, por 40 autores diferentes, com características diferentes, mas nem um versículo contradiz o outro, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, deixar registrado. Jesus Cristo deixou registrado. E esses registros, eles vieram até antes de Jesus Cristo. Mas todos esses, inspirados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que hoje nós possamos entender que vai ter um político, que eu não vou citar o nome, mas é aquele lá que gosta de uma gravata vermelha, vai existir. Nem fala, senão vai cair. Vai cair, né? Vai existir. Agora, pode ser que as ações dele estejam sendo realizadas por conta de um propósito do Senhor também. A vontade permissiva. A vontade permissiva é essa. Por quê? Porque nós precisamos entender que se nós temos condições de fazer algo que beneficia o nosso povo, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer e nós temos que deixar de ajuntar tesouros aqui. A grande maioria dos legisladores legislam em causa própria. Essa é a grande verdade. É até perigoso mesmo falar, mas é a grande verdade. Então, assim, olha, o que nós precisamos entender é que nós vivemos conforme o propósito de Deus. Se 1.600 anos aproximadamente foram usados para que os 40 autores da Bíblia escrevessem a Bíblia e com culturas diferentes, olha, se nós olharmos locais hoje, diferentes, pessoas diferentes, é incrível, é um livro lindo, é um livro poderoso. E o mais interessante, sabe o quê? É que a Bíblia é um compilados, ou seja, pegou grandes frações coisa separada, que incrível, né? E juntar. A canonicidade. É incrível. É incrível. É uma coisa que se nós não tomarmos cuidado, a gente erra na interpretação por conta da nossa vontade. Então a gente usa muito a exegese, sendo que nós temos a exegese pura para que nós possamos entender o que o livro está falando para nós, o que o autor está falando para nós, que passou culturas e tempos, mas não passou a verdade. E é o único livro que você lê na presença de quem o inspirou. O Espírito Santo está aqui, ele confirma toda a verdade. Toda a verdade.
Que legal, cara, que legal. Muito obrigado mais uma vez. A gente já está partindo para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito de você. Pensar um pouquinho a curto e longo prazo. Quem será Hernani Emerson? Quem será Emerson Alves de Souza daqui a 5 ou 10 anos, se Jesus não voltar até lá? Quais são os teus projetos, os teus propósitos para os próximos anos e a próxima década? Certo, certo. Na verdade, assim, a gente, por conta do mundo mesmo, a gente não tem um propósito, a gente não tem um plano a longo prazo. Mas a longo prazo, se eu tiver esse longo prazo, eu quero ser servo. Eu quero servir. Na vida profissional, a gente nem tem tantas aspirações assim, porque o Senhor nos proporcionou meios para que hoje nós possamos continuar vivendo. Nem aposentado eu sou, e nem me preocupo com isso. Nem isso, nem me preocupo. Mas o nosso desejo, Cleiser, é servir. Servir como? Num pedestal, num patamar maior? Não, é servir. Quando eu entrei nessa denominação que eu estou, na comunidade cristã Adon, a entrevista que foi feita foi assim: olha, como você chegou aqui, você é pastor, o que você quer fazer? Eu falei para eles: eu quero servir. Eu fui servir na base. Na base, eu fiquei na base, eu não abro mão da base. O que é a base? É onde as pessoas limpam o banheiro, cuidam do estacionamento, fica na recepção, sabe? Às vezes que eu estou no púlpito pregando a palavra do Senhor, não me traz soberba nenhuma. Por quê? Porque eu tenho prazer em servir. Graças a Deus eu tenho muito prazer em servir. Então, a longo prazo, eu quero continuar. E a minha oração ao Senhor é que o Senhor me dê saúde, para que eu possa continuar, para que eu possa cada vez mais me inteirar da vontade do Senhor, que eu tenho certeza que Ele tem um plano muito grande para a minha vida e que, dependendo de mim, Ele vai se completar. Por quê? Porque eu tenho desejo de servir, de ser servo. E não importa a circunstância que eu estou servindo. Por exemplo, a semana passada, no mesmo dia, eu participei de 2 cultos fúnebres. Né? É um momento difícil para a gente. É um momento difícil. Mas o próprio Senhor falou que o lugar, o ambiente mais propício a levar o evangelho é ali. Por quê? Porque ali você está vendo muita gente chorar, que nem sabe por que está chorando. Está chorando a dor da separação? Sim, mas talvez o remorso. Mas ali é o lugar que você pode, por exemplo, com 30, 40 pessoas, talvez nem isso, entregar a palavra do Senhor. Isso é servir. Isso é servir. Às vezes, na minha comunidade, por exemplo, nós somos 5 casais de pastores. E não sei por que eu sou o único capelão dos pastores. Então, quase toda semana estou no hospital, pregando a palavra para uma pessoa, às vezes um outro paciente que está do outro lado. Isso aí não me tira, não é demérito nenhum, porque o Senhor Jesus, ele saiu e ele mudou a rota para ir para Samaria, para pregar para uma pessoa. Aí, quando você pergunta qual é o meu plano para daqui, o meu plano, Cleiser, é servir. Eu sou do serviço e eu quero servir, e a grande bênção que o Senhor já tem me mostrado é que a minha esposa e os meus filhos também têm prazer em servir. Às vezes eu falo com a minha filha, filha, pega mais leve, porque ela está quase todo dia na igreja. O esposo dela ainda não é convertido. Vai na igreja de vez em quando. Então, às vezes eu falo para ela, filha, pega mais leve, fica mais com seu esposo. Por quê? Porque pode dar problema.
Mas ela fala assim, pai, se eu não tiver fé que o Senhor vai alcançar meu marido, eu estou fazendo tudo errado. Então você está entendendo? Certa vez um filósofo, eu acho que é um filósofo, ele falou assim, olha, em tempo e fora de tempo, pregue o evangelho. Em tempo e fora de tempo, pregue o evangelho. Se precisar, use palavras. A nossa vida, a nossa história conta muito mais do que muitas palavras, né? E aí, o que tu acha de tudo isso? Eu curti muito, mas antes de finalizar, eu quero te agradecer mais uma vez pela nobreza de aceitar estar com a gente aqui. E eu queria que você finalizasse, né? Senti muita verdade nos teus olhos. Vejo que você está muito bem, que você está feliz, a felicidade é irradiante na sua vida. Então, eu volto para casa feliz de saber que aquele que começou a boa obra aperfeiçoou e vai aperfeiçoar cada vez mais. E quero muito poder te ver daqui a 10 anos, a 5 anos, 10 anos, com esse mesmo brilho no olhar que você está agora. Essa mesma vontade de viver e de demonstrar, expor a verdadeira face do Evangelho, que é a face de Cristo, não a sua face. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Deixe uma palavra para o meu amigo, para a minha amiga, para esse irmão, para essa irmã, ou para alguém que ainda não foi alcançado, não teve o privilégio de ser alcançado como nós, e que, se for, eu tenho certeza que vai receber o mesmo brilho no teu olhar. Uma palavra final para esses nossos amigos. Amém, amém. Bom, primeiro, Cleis, eu que quero te agradecer, porque é um privilégio muito grande fazer parte desse projeto seu. Aliás, esse projeto, eu preciso te dizer que não é seu, não. Você está enganado. Isso é um projeto de Deus. Porque para ficar tão bom quanto tem sido, é porque Deus está nesse negócio aí, tá bom? Puxa, que legal. Então, eu quero agradecer você essa oportunidade de fazer parte desse projeto. E, assim, estou à disposição. Não tenho o conteúdo que você precisa, mas assim, estamos à disposição. E dizer para você, meu irmão, que está nos ouvindo, que vai nos ouvir daqui a pouco, que Deus tem um propósito também na sua vida. Quando no começo nós dizemos aqui, Deus não une pessoas unicamente. Deus une propósitos. E se foi propósito do Senhor nós estarmos aqui hoje falando sobre as coisas do Senhor para você ouvir, é porque Ele tem para você cura, é porque Ele tem para você libertação, é porque Ele tem para você prosperidade, tá? Prosperidade. E quando nós falamos de prosperidade, nós não falamos de dinheiro, não é só dinheiro, não. Por exemplo, quer um exemplo? Se alguém te der uma semente, essa semente você não vai comer, porque a semente não se come, semente se planta. E a semente é o símbolo da prosperidade, sabia disso? Você pega a semente e você joga numa terra fértil. Essa semente daqui a pouco ela vai germinar, formar uma árvore que vai te dar um fruto. E esse fruto vai te devolver muitas outras sementes. Então, semente fala de prosperidade. E a prosperidade de Deus para a sua vida é que você conheça o Evangelho, é que você determine no seu coração conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pastor, mas eu não conheço nada disso, eu não sei nada disso, eu não vivo nada disso. Mas o Senhor tem um propósito na sua vida e Ele vai te alcançar. E quando Ele te alcançar, unicamente, faça uma coisa, aceita que o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que a sua própria expectativa, tá bom? Que Deus te abençoe e que nós possamos ver o seu crescimento, assim como nós temos visto o crescimento do Cleiser. Cleiser saiu também lá de Minas, lá da nossa cidadezinha, assim, ó, sem eira e nem beira. Hoje é o Dr. Cleiser. Então você pode ser também. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ah, que pena ter que terminar. Poxa, mas feliz demais. Pretendo voltar em São Paulo. Quem que mora aqui que você quer, senta aqui nessa mesa para conversar no Power Talks.
bota aí nos comentários, a gente vai chamar, vai ser um prazer, uma honra estar aqui novamente. Vinícius, obrigado pela parceria, obrigado por nos aturar, e você que está com a gente até agora, porque gostou, e se você gostou, manda para pelo menos 100 pessoas, eu te aguardo aqui na próxima semana. Esse é o Power Talks, vamos avançar juntos. Fechamos!